nossa vida, existe momento na sua vida que a vitória ela parece muito distante. Existe momento em que parece que as coisas não estão dando certo ou que estão indo ao contrário daquilo que você tinha uma expectativa. Ou mais ainda, parece que as coisas estão indo ao contrário daquilo que Deus falou para você. Mas se você está chegando aqui, eu vou te falar que três momentos cruciais, onde parecia que o povo de Deus ia perder, parecia que o povo de Deus não ia obter um êxito, uma vitória que Deus havia prometido, mas que Deus virou totalmente o cenário, Deus virou totalmente a situação. Sabe, Deus muitas vezes ele permite isso, ele permite parecer que não vai dar certo, ele permite parecer que não vai acontecer, mas até nisso Deus tem um propósito. Até nisso Deus está trabalhando. Nesses momentos que parece que a sua expectativa não aconteceu, esses momentos que parecem que Deus prometeu e parece que está indo ao contrário da promessa de Deus. Eu vou te mostrar que dentro da Bíblia hoje, que isso também está significando, isso também está mostrando que Deus tem um propósito na sua história. Sabe, Deus ele não gosta de dividir a sua glória com ninguém. Sabe, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quanto mais difícil, quanto mais impossível, isso vai trazer mais glórias a Deus. Quanto mais complicado, vai ficar mais claro que foi Deus que agiu na sua história, que foi Deus que agiu na sua vida. Você que está chegando, seja bem-vindo. Júnia, Andresa, que especial, Ionice Matos, glória a Deus. Olha, vocês estão chegando, Débora, que especial. Sabe, e Deus está me dando essa palavra aqui. Existem momentos que parece que a situação ela está indo ao contrário de uma palavra que você recebeu de Deus. Existem momentos que parece que está tudo ao contrário. Parece que tem toda uma pressão contra você. Parece que tem toda uma pressão para não acontecer aquilo que Deus te prometeu. Mas eu quero que você abra os seus ouvidos para escutar o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Porque até em uma aparente derrota, até em uma expectativa naturalmente, racionalmente negativa, sabe? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua causa. E o que Deus prometeu para você vai acontecer. Vai acontecer. Você pode escrever aí? Escreve aí agora onde você está. O que Deus prometeu vai acontecer. Sabe, essa palavra está entrando como uma dinamite agora. Essa palavra está entrando como um poder agora sobre a sua vida. E está destruindo todo espírito de incredulidade. Deus te chamou para andar na fé. Sabe, até aquilo que o inimigo arma para tentar destruir você. Deus vai usar isso para uma coisa boa, Deus vai usar isso para uma promoção, Deus vai usar isso para cumprir promessa. Já estou sentindo o poder de Deus aqui. Deus vai cumprir promessa na vida de pessoas aqui, pessoas que já estavam desacreditadas. Eu vou mostrar aqui para você três momentos dentro da Bíblia, em que a vitória parecia que não iria acontecer. Em que aquilo que Deus prometeu parecia que não ia acontecer. Não é nem tão difícil de encontrar histórias assim na Bíblia, porque a Bíblia está recheada de histórias que Deus prometeu algo e por algum tempo as coisas estavam indo ao contrário, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você está na presença de Deus, se você, sabe, tem um compromisso com Deus, se Ele fez uma promessa para você, saiba que a promessa vai acontecer. Você vai ver um primeiro momento que eu quero citar para você e nós vamos orar, porque eu sei que Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua mente, para fortalecer a sua casa, para fortalecer a sua história, para cumprir promessas na sua vida. Escuta bem, 3 momentos em que a vitória parecia que não ia acontecer. Isso é mais normal do que a gente imagina. Na travessia do Mar Vermelho, o povo estava fugindo do Egito. Ele estava fugindo de uma situação de escravidão no Egito. E eles ficaram o quê? Encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, ou o exército inimigo. E você vai ver aqui que tinha uma aparente impossibilidade.
Qual que era a impossibilidade? Qual que era o impossível deles? Não tinha caminho de escape. Não tinha caminho de escape. Por quê? Porque o povo estava fugindo do Egito e tinha Mar Vermelho e exército egípcio cercando eles e à frente o Mar Vermelho. Né? Tinha o Mar Vermelho e o exército egípcio encurralando o povo de Deus. Então não tinha um caminho de escape. Você está vendo? Assim como você está em uma situação agora, situações agora que não parece que você não está vendo escape. E sabe o que Deus está me dando aqui? Muitas vezes, se você tentar entender a sua situação racionalmente, você vai perder a sua fé. Você não vai entender. Sabe? Eu estava conversando com alguém agora há pouco e nós estávamos percebendo que tantas vezes que Deus nos deu uma palavra, eram momentos em que nós estávamos ali orando ou andando com Deus, ou Deus pegando de surpresa, e nós não estávamos tentando entender racionalmente aquilo que Deus estava falando. Mas quando Deus mandava aquela primeira palavra, a gente já conseguia discernir, Deus está falando. E nós liberamos palavras na vida das pessoas, e elas falam exatamente isso que está acontecendo. E nós também pegamos palavras para a nossa vida, e Deus fala exatamente isso. As situações começam a se confirmar. Por quê? Muitas vezes, sabe o que acontece? Talvez você não está fisicamente encurralado. Talvez você não está com o Mar Vermelho de um lado, exército de outro, montanhas, sabe, dificuldades de todos os lados. Não. Talvez você não está passando por um deserto físico. Talvez você está passando por um deserto espiritual. Você não está conseguindo discernir o que Deus está falando. E sabe, e no dia de hoje, assim que eu acordei, Deus me deu uma instrução. Deus falou comigo, você se lembra? Quando você começou a ouvir a minha voz? Eu falei, lembro. E Deus falou assim, o que você fazia? O que você começou a fazer desde aquela época? O que você começou a fazer desde aquela época para ouvir minha voz? Eu falei, passar tempo em adoração. Para ser mais prático, passar tempo ouvindo um instrumental na presença de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Deus ficou em silêncio. E eu já entendi o recado. Porque muitas pessoas mandam mensagem para mim assim, falando, mas como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus para obedecer, mas não estou conseguindo ouvir muita coisa. E Deus falou, dá essa instrução, porque você começa a praticar algo e você acha que aquilo é normal, você acha que aquilo já entrou no seu costume, um bom hábito. Mas, sabe, nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre manter as veredas antigas. Isso quer dizer, o caminho para acessar a presença de Deus, nesse contexto, o caminho para acessar a presença de Deus não mudou. Você precisa passar tempo com Ele. Você precisa colocar uma adoração na sua casa. Eu gosto de colocar um instrumental. E gosto de passar um tempo de silêncio diante de Deus. Se você for ver até na ciência, quando eles falam sobre cura de trauma, eles ligam a música, eles ligam o silêncio à cura de um trauma. Você vê? Então, pessoas que passaram traumas na infância, traumas durante a vida, até a ciência já descobriu que existe poder no silêncio e que existe poder na música. E música para nós é mais do que música, é adoração. Sabe? Vai ter um dia que ninguém vai precisar pregar mais. No céu não vai precisar mais pregação. Mas no céu vai continuar a adoração. Sabe? Durante a adoração, um dia Jesus entrou dentro da minha casa. E Jesus falou comigo sobre a importância da adoração. Sabe? Por isso que nós procuramos valorizar a adoração. Não é verdade? E quando Jesus falou comigo ali, eu comecei a entender porque alguns milagres, porque alguns dons estavam se manifestando no momento de adoração. Porque muitas vezes quando você está em um deserto, quando você está encurralado, tem, sabe, problemas de todos os lados, pressão contra você, você tem dificuldade de ouvir Deus falar. Não é verdade? Mas o que Deus está te falando agora? Sabe? O seu caminho de escape é a minha presença. O seu caminho de escape, sabe? É a minha presença. É o primeiro lugar que você deve estar. Onde? Na presença de Deus. Quando você está se sentindo encurralado, quando você está se sentindo pressionado, sabe o que você deve fazer? Faça um período de silêncio diante de Deus. Em silêncio diante de Deus,
ele te ouve. A Bíblia fala assim que em silêncio diante de Deus a minha alma espera. Dele vem a minha salvação, dele vem a minha vitória. Então, em primeiro momento que na Bíblia nós vemos que parecia que a vitória estava distante, é na travessia do Mar Vermelho. Eles estavam encurralados, eles estavam com uma impossibilidade aparente, mas a Bíblia diz que Deus agiu. Moisés levanta o seu cajado e as águas se dividem, permitindo que o povo de Deus, que os israelitas passassem a seco pelo Mar Vermelho. Sabe? Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Você está ouvindo? Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. O que você está passando agora? Uma tempestade emocional? Você está passando uma frieza espiritual? Ou você está passando um problema no seu trabalho? Um problema financeiro? Sabe? O que está te encurralando? Sabe? Você não pode deixar que o problema, escuta o que eu vou falar. Você não pode deixar que o problema ele seja uma distração para te tirar da presença de Deus. Nós não podemos deixar que os problemas sejam distrações que nos tiram da presença de Deus. Sabe? Eu vou orar aqui daqui a pouco e eu sei que Jesus vai fazer milagres. Pessoas serão curadas. Pessoas aqui receberão milagres, pessoas serão fortalecidas por Deus. Mas uma coisa que é necessária, sabe? Uma coisa que é necessária falar. Se você está encurralado, se você está em situações difíceis em alguma área da sua vida, sabe? Não deixa que isso seja uma distração para você. Não permita que esse problema seja uma distração que te tira da presença de Deus. Sabe, Deus está tocando alguém aqui agora. Deus está falando com alguém que está aqui. Não permita que os problemas que você está enfrentando sejam uma distração, seja algo que te tira da presença de Deus. Sabe? Você deve entender isso, que quando nós estamos encurralados, a nossa saída, sabe? Ela não vem da direita, não vem da esquerda, ela não vem de trás, não. Ela não vem nem da frente, a nossa saída vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe? É Deus que vai tirar você dessa pressão. É Deus que tem uma saída para você. Um outro momento em que na Bíblia parecia que a vitória não ia acontecer. Parecia que a vitória estava distante. É na queda dos muros de Jericó. Os israelitas estavam enfrentando ali uma cidade fortificada, que tinham muralhas muito fortes, né? E a destruição daquelas muralhas não podia ser com mão humana, não podia ser com força do homem, mas só poderia ser com a ação de Deus. A Bíblia mostra que Deus deu uma orientação, uma instrução para o povo marchar ao redor da cidade de Jericó por 7 dias. E sabe? E no 7º dia as muralhas caíram ao som de gritos e trombetas. Você está vendo? Aqui em Josué capítulo 6, versículo 20, diz que quando as trombetas soaram, o povo gritou. E ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Sabe? E cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Sabe? Muitas vezes Deus faz promessas para você. Mas para acessar a promessa, você vai ter que vencer os gigantes que estão na terra. Você vai ver isso, eu amo aquela passagem, eu vou ter que ir para lá. Lá em Números capítulo 13 e capítulo 14, conta a história do povo de Deus chegando na terra prometida. A terra de prosperidade, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa. Mas eles viram que tinha gigantes na terra. E dos 12 espias, 10 estavam negativos. 10 ficaram cheios de medo dos gigantes, mas haviam 2 que neles tinham um espírito diferente. Sabe? Porque você teve uma aparente derrota agora, você vai desistir? Porque alguma coisa está difícil agora, você vai largar a mão? Porque você está encurralado numa situação agora, você vai parar com tudo que você sabe? Você já chegou até aqui, você já chegou até esse momento, você não pode desistir agora. Sabe? A Bíblia diz que o Senhor disse a Josué:
saibam que entreguei em suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. No sétimo, marchem ao redor da cidade 7 vezes. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando vocês ouvirem um som prolongado das trombetas, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá, cada um em frente de si. Sabe o que significa isso? Perseverança. Sabe? Talvez você está perseverando há 1 mês, talvez você está perseverando há 2 meses, talvez você está perseverando há 5 meses, há 6 meses, talvez você está crendo há 1 ano, talvez você está crendo há 5 anos, há 6 anos, sabe? No 7º. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Deus está falando aqui para alguém, pode contar aí que vai dar 7. Você já está perseverando há algum tempo, e Deus está falando, está chegando um tempo de uma promessa cumprida, de uma grande vitória na sua vida. Sabe, um outro momento, e nós vamos orar, um outro momento em que a vitória parecia que não ia acontecer. Outro momento em que a vitória parecia distante, é com Davi e Golias. Sabe, Deus é especialista em toda a narrativa bíblica, em toda a história bíblica, você vai ver Deus fazendo isso. Deus usando pessoas incomuns, Deus permitindo que parecia que o povo dele ia perder, parecia que o povo de Deus ia sucumbir, ia ser destruído. Mas quando o povo clama, quando o povo busca por Deus, mesmo parecendo que a vitória já estava distante, que não ia acontecer, Deus fez um grande milagre, uma grande intervenção. Sabe, eu estava meditando sobre isso hoje, e estou trazendo essa palavra para você agora, e nós vamos orar. Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas, sabe? E ele se ofereceu para lutar contra o gigante Golias, que desafiava o exército de Israel. Sabe o que eu lembro aqui? Desde criança, eu ouvi aquele disco de vinil tocando a história de Davi e Golias. E tinha a vozinha lá: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você está vendo? Você tem que entender, nessa batalha você está na vontade de Deus? Nessa batalha você está no querer de Deus? Ou você está contra Deus? Se você está na vontade de Deus, Ele vai lutar por você. Se você está, fazendo o que Deus te pediu para fazer, então se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, porque Ele pode te usar como um Davi frente a essa situação. A Bíblia mostra aqui que também havia uma impossibilidade. Davi era um jovem que não tinha experiência. Davi era alguém inexperiente. Enfrentava Golias, que já era um guerreiro experiente, um guerreiro treinado e um guerreiro que muitos tinham medo dele. Mas sabe o que aconteceu? Deus agiu. Deus agiu, e Davi, com uma funda e uma pedra, ele derrubou o gigante com um único golpe, confiando em Deus, que Deus daria vitória para ele. Sabe, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus está falando com você. Tem momentos que parece que a vitória não vai acontecer. Tem momentos que a vitória parece que está distante. Mas Deus faz isso de propósito. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E tem momentos que parece que já perdeu tudo. Tem momentos que parece que Deus começou a mudar sua rota. Deus começou a mudar sua rota, mudar seus caminhos. Mas sabe, Deus não perdeu o controle. A sua vida está nas mãos de Deus, então Ele não perdeu o controle da sua vida. Sabe, você vai preparando o seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui. Eu sei que Deus vai fortalecer pessoas aqui, que têm situações impossíveis. Assim como Moisés com o povo, né? Ele estava com o povo na travessia do Mar Vermelho. Parecia que estavam encurralados e que não ia acontecer. Tem pessoas aqui que não estão encurraladas talvez fisicamente, mas estão encurraladas porque no meio da batalha, no meio da luta, não estão conseguindo discernir a voz de Deus. E sabe, muitas vezes a voz da razão está errada. Vou falar mais uma vez. Muitas vezes a voz da sua razão está errada. Muitas vezes a voz da minha razão está errada. Sabe? Nós precisamos manter essa conexão com o Espírito Santo.
Por quê? Porque quando Deus fala, Deus dá uma palavra que às vezes a nossa voz, nossa mente natural não consegue entender. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Você vê? Parecia que não havia uma possibilidade de atravessar o mar. Mas Deus instrui a Moisés: levanta o seu cajado e as águas se abrirão. E foi assim que aconteceu. Parecia que não havia uma possibilidade. Você está ouvindo? Vai colocando aí, eu tenho meu pedido de oração, Deus vai te pegar de surpresa. Olha lá, não havia possibilidade, mas o muro de Jericó caiu. Por quê? Eles também seguiram uma instrução de Deus. Então você vai ver que a instrução é importante. Deus não vai dar uma vitória de qualquer jeito. Deus te dá uma vitória com uma instrução. E aonde recebe a instrução? Na vida de oração, na palavra de Deus. Tem gente que fala assim, é errando que se aprende, não é? Sabe, eu não concordo muito com isso. Eu sei que tem até sua verdade nisso, né? Aí pode errar e aprender com o erro. Mas essa não é a melhor forma de aprender. A melhor forma de aprender, a gente também aprende errando. Quantas vezes a gente já errou, não é verdade? Quantas vezes a gente já errou e já procurou aprender com os erros, né? Porque quando a gente erra, precisa aprender com os erros, não é verdade? Mas deixa eu falar uma coisa para você. A melhor forma de aprender não é essa. A melhor forma de aprender é pela palavra de Deus. Você está ouvindo isso? E quando nós olhamos na palavra de Deus, homens ungidos, homens de Deus que erraram, nós podemos olhar para a história deles e aprender para a gente não cair nesses mesmos erros. Mesmo assim, a gente está sujeito a errar, não é verdade? Mas a gente está sujeito a errar, que ninguém é Superman, né? Todo mundo aqui está sendo aperfeiçoado, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez nós vamos errar menos, não é verdade? E Deus vai nos ajudar. Vamos orar? Gigantes vão cair nessa oração agora, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui com seus pedidos de oração, sabe? Mesmo se eu não li seu pedido de oração aqui, não dá para ler todos, infelizmente, né? Mas sabe, você está colocando o seu pedido de oração aí, Deus está vendo cada um deles. Sabe, Deus está vendo. Tem pedidos de oração que as pessoas fizeram aqui e escreveram. Eu não vi, mas Deus viu. Tem outros pedidos de oração que tem gente que nem escreveu. Colocou, num papel, colocou no caderninho. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Tem pessoas que entraram aqui até sem pedido de oração. E Deus agiu na vida delas. Você vê? Mas para você que está chegando aí, escreve assim, eu tenho meu pedido de oração. Se é algo muito particular, eu te oriento a não colocar não. Só coloca eu tenho meu pedido de oração. Você está ouvindo? Olha lá, eu tenho inúmeros pedidos de oração, vamos orar. Glória a Deus. Vai colocando aí seu pedido de oração. Se você está com alguma dor, eu quero liberar uma unção de cura em nome de Jesus aqui. Eu vou orar por cura também em nome de Jesus. Olha lá, bastante pessoas aqui com pedido de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Sandra, Leonilda, Rosária, glória a Deus. Maire, vamos orar. Eu tinha visto um pedido de oração aqui que me chamou a atenção. Quando eu bato o olho ali, Deus me chama a atenção, tem alguma coisa ali. É verdade? Olha lá, e nós vamos orar. Vai colocando aí, você que está chegando também, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Glória a Deus. Sabe? Se você está orando por alguém, eu não vi o pedido, eu não estou conseguindo achar aqui o pedido de oração que passou. Mas eu vi aqui alguém pedindo oração, sabe? E eu tive uma impressão que tem alguém aqui no nosso meio orando por alguém que está com algum problema emocional ou um problema até psicológico. O que é emocional? Emocional é eu comigo mesmo. O que é psicológico? É eu em relação ao externo. Não é verdade? E sabe, eu via como se fosse assim, talvez uma doença psicossomática, algo que atingiu a mente e depois atingiu o corpo, algo que veio para trazer uma instabilidade numa família. Sabe, alguém que estava com um problema emocional, que isso começou a afetar psicologicamente, começou a desestabilizar uma família. E tem alguém aqui, né, orando por alguém que está assim.
alguém que está aqui orando, escuta bem, vou falar mais uma vez. Você está orando por alguém que, por um problema psicológico, começou a afetar toda uma família, trazer uma instabilidade numa família, sabe? Deus está tocando na mente dessa pessoa, Deus está tocando toda a parte cerebral. Eu dou uma ordem agora sobre essa pessoa que você está orando, que Deus venha fazer as substâncias químicas voltarem a produzir corretamente, agora, em nome de Jesus. Vamos fazer assim, se você está aqui, você está orando por alguém com questão emocional ou psicológica primeiro. Nós vamos orar só sobre isso agora. Olha lá, glória a Deus. Olha lá, glória a Deus. Olha os testemunhos aí, né? Olha lá, 2 pessoas já, né? Glória a Deus. Eu quero orar primeiro aqui para quem está enfrentando um problema emocional, ou uma questão psicológica, ou você está orando por alguém que está nessa condição. Eu quero orar primeiro por isso, e depois nós vamos orar por todos os pedidos de oração em sequência, aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Olha lá, emocional. Olha o tanto de gente, né? Ou passando por isso, ou então orando por alguém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. A Ti nós rendemos graças. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos por Tua misericórdia, por Tua graça. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor se entregou por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E o Senhor não nos deixou nessa condição, mas o Senhor nos alcançou com graça, nos alcançou com a Sua misericórdia. Pai, eu oro agora por cada um que está aqui, e por pessoas agora que estão orando comigo agora, que estão orando por questões emocionais, que estão orando por questões psicológicas, que estão orando para livramento de ataques mentais que vieram para desestabilizar a família, acabaram desestabilizando famílias aqui representadas. Pai, o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus que cura fisicamente, que cura emocionalmente. O Senhor é o Deus que tem o poder de tocar nessas funções cerebrais, nas sinapses cerebrais. O Senhor tem o poder agora de agir do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor é aquele que tem o poder de curar fisicamente, de curar interiormente. E o Senhor é aquele que tem o poder de trazer uma restauração completa, no espírito, na alma e no corpo. Pai, eu peço que o Senhor passe em revista agora sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui orando. No espírito, na alma e no corpo. Nos livra agora, Pai, de todos os ataques espirituais, de todos os ataques na mente, de todos os ataques também no corpo físico. Pai, eu sei que a partir dessa oração, pessoas vão descobrir que foram curadas. Pessoas vão descobrir que foram libertas, em nome de Jesus. Pai, eu também oro por pedidos de oração. Causas que parecem perdidas, causas que parecem que estão demorando. Mas na verdade, Pai, é que o Senhor tem uma forma particular de agir. Muitas vezes o Senhor permite parecer. O Senhor deixa a gente crer, deixa a gente até, o Senhor permite parecer que não vai dar certo, o Senhor permite parecer que a vitória está distante, o Senhor permite complicar, para que o Seu nome seja ainda mais honrado, seja ainda mais reconhecido. A Tua palavra diz lá em Juízes 6, que o Senhor disse que não eram com muitos, nem com a estratégia de muitos que o Senhor ia dar um livramento, porque senão o povo de Israel ia achar que era eles mesmos que tinham sido salvos dos midianitas. E o Senhor tem feito assim até os dias de hoje. Eu peço que o Senhor venha agir em favor de cada um que está aqui. Pessoas que parecem que a vitória está distante, que a vitória é impossível, que aquilo que o Senhor prometeu parece que não vai acontecer e está cada vez mais complicado, mais impossível e mais difícil. Pai, eu peço que o Senhor venha expulsar agora todo espírito de incredulidade e que o Senhor venha trazer confiança sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Sabe o que Deus falou aqui para mim? Deus está liberando um vento em todos os cômodos da sua casa. Você precisa crer na glória de Deus. Você sabia que parece que tem crente hoje que não acredita mais na glória de Deus? Você sabia disso? Não, aqui, vocês que estão aqui não. Mas eu ouvi falar que por aí tem gente assim. Você que está aqui, você acredita. Eu sei que você acredita.
né? Mas você sabe que a glória de Deus é real, sabe? Você não pode ver, mas você pode sentir. Você não pode ver, mas você pode perceber os frutos, os resultados. Sabe? Alguém aqui vai perceber que a partir de agora o ambiente da sua casa é estabelecido com paz. Alguém aqui vai perceber que estava com uma dor e a dor sumiu. Ó, alguém vai perceber que estava com ataque na mente, sabe? Que estava com a palpitação no coração e vai perceber que a glória de Deus te tocou e a saúde chega no seu corpo agora. Alguém vai perceber que a sua emoção estava meio desregulada, sabe? E vai perceber que a glória de Deus está colocando no lugar, sabe? Os seus batimentos cardíacos, eu dou uma ordem agora que volte a bater corretamente, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora que todo espírito de miséria bata em retirada em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para o seu corpo físico, que Deus, tem pessoas aqui que estavam com fraqueza no corpo físico, Deus está fortalecendo o seu corpo físico para você trabalhar. Deus está fortalecendo a sua mente para você cuidar bem da sua casa. Você está vendo? Eu vejo o Senhor dizendo, como se fosse um desfalecimento. Ó, tem gente aqui que estava com desfalecimento no corpo. Ó, um desfalecimento no corpo. E Deus está fortalecendo o seu corpo físico agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe? Você precisa colocar sua mente para ouvir a palavra de Deus, seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo? Lá no grupo do nosso canal, você que está no grupo, você que não está, nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou mandar alguns áudios lá, alguns áudios de fé. Vai ter áudio de cura e vai ter áudios de fé, sabe? Vai ter alguns áudios que eu vou enviar lá, para você. Tá bom? Ó, eu vou enviar alguns áudios aí para você ouvir fé, ouvir cura, sabe? E você ouvir a palavra de Deus também através de alguns áudios que eu vou mandar lá. E vou mandar também um instrumental. Que é o que eu estou usando no momento, né? Não é esse que eu estou aqui no fundo, mas é o que eu estou usando no momento para tirar um tempo com Deus. Eu falei, Deus, essas coisas eu não vou falar muito não. Já falei o ano passado, já falei uns meses atrás. Só que Deus falou comigo sobre isso. Deus me fez uma pergunta hoje. Não virou o dia, ainda é hoje, né? Deus me fez uma pergunta hoje. Ele falou assim: como você começou a fluir nos dons? Como foi? Eu falei, passando tempo com o Senhor. Sabe? Passando tempo com o Senhor. E teve uma outra coisa também. Eu comecei a ouvir falar dos dons. E quando eu ouvi falar dos dons, eu comecei a desejar. Por quê? Porque dom é uma coisa que muita gente tem e não sabe. Dom espiritual é uma coisa que muita gente tem, mas não entra em ativação. Agora, quando tem uma operação da unção, ou quando você começa a buscar, sabe? Buscar mais a Deus, passando tempo com Deus, orando em outras línguas, Deus vai liberar os dons espirituais, sabe? Tem pessoas aqui nessa oração que têm dons espirituais e não sabem. Não está em atividade ainda, mas Deus vai ativar esses dons que estão na sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui, o que acontece quando Deus, quando a gente tem um plano? Escuta bem, às vezes nós temos um plano, às vezes você acha que Deus vai te abençoar, ou Deus vai cumprir uma promessa que Ele te fez. Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez, por exemplo, em um ano, ou Deus vai cumprir uma promessa que Ele te fez em 6 meses, ou em 6 anos, né? Só que às vezes Deus não vem naquele tempo que você estava planejando. E Deus quer que você tenha planos, tá? Deus quer, é bíblico isso aí. Lá em Provérbios, nos encoraja a termos planos, sabe? Mas escuta bem, Deus, Ele não frustra planos. Escuta bem. Todas as vezes que você achar que Deus frustrou um plano seu, entenda que Deus está fazendo algo melhor e maior. Você está ouvindo? Vou falar de novo. Toda vez que você achar que Deus frustrou um plano seu, na verdade Ele não frustrou. Ele tem algo melhor e maior. Então o que você vai fazer agora? Vai de novo com mais sabedoria. E se Deus te der uma rota
sabe? Uma rota diferente, ou algum plano diferente do que você estava imaginando, sabe? Vá em frente. Por exemplo, se Deus, já tem mais de 10 pessoas, só que eu sei, mais de 12 pessoas por aí já, a maioria, né, presencial, mas aqui no canal também tem, alguns aqui. Só que eu sei, acho que uns 4 testemunhos de Deus, que Deus liberou casas para as pessoas. Você está ouvindo? E é errado pregar que Deus vai dar casa ou chave de carro? É errado quando Deus não está falando. Todas as vezes que eu falei, que eu lembro, Deus cumpriu. Né? Eu lembro 2017, estava no final do culto, Deus falou comigo assim, tem alguém aqui que está com problema em relação a uma casa, eu vi uma briga de família, mas Deus está falando que Ele vai agir e tal. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia, Deus me deu essa palavra naquele culto, e a palavra se confirmou. Essa foi uma das primeiras palavras que Deus me deu sobre casas, e cumpriu. E depois disso veio várias palavras sobre casas. Então, mas deixa eu te falar uma coisa aqui de sabedoria. Por exemplo, se Deus falou para você que vai te dar uma casa, ou se Deus quer que você tenha um carro melhor, está tudo bem. Deus não fica chateado que você tenha isso. O problema é se você colocar o coração nisso. O que você tem que fazer? Você tem que orar, mas você tem que ir lá também ver as possibilidades. Você tem que ir lá fazer os planos. Você tem que ir lá, como a gente dizia na minha época, né? Eu não estou tão velho assim, mas vamos lá passar a ficha, né? Você fala assim, o que precisa fazer? Já chega, sabe, naquela humildade, mas na autoridade. Então, o que precisa fazer aí para, né, pegar esse mistério? Aí ele vai falar assim, é o seguinte, você tem... Agora, ficar entrando em financiamento é bom orar primeiro, né? Mas assim, só para você entender, de repente Deus falou que vai fazer algo na sua vida, mas o que eu estou querendo fazer? Você tem que ver as possibilidades, você tem que se movimentar de alguma forma. Tem coisas também que Deus faz que parece assim que caiu no colo, né? Na verdade, como se diz por aí, né? Mas tem coisas que você tem que agir também. Você está ouvindo? Você não pode, né? Deus pode fazer alguém chegar até você. Comigo já aconteceu isso. Teve gente que chegou para mim e falou, Deus falou para mim que isso aqui é para você. Eu falei assim, mas para mim não tem como no momento. A pessoa falou, não tem problema, você vai fazer do jeito que dá, porque isso aqui é para você. Você está vendo? Deus pode fazer isso também. Mas Deus também quer que você tenha os seus planos. Você está ouvindo? Eu creio que tem alguém aqui que está um pouco assim acomodado. Deus fez a promessa, mas não ligou ainda para o advogado. Deus fez a promessa, mas não ligou ainda para a imobiliária, sabe? Não foi lá no escritório. Olha aí. Então, vamos despertar, não é verdade? De repente Deus está querendo te abençoar através de algum passo de fé que você vai dar ou de algo que você vai fazer. Você está entendendo isso? Às vezes a gente fala só assim, está aqui no movimento da mensagem, fala, Deus vai abençoar, mas tem coisas que tem um passo seu, não é verdade? Por exemplo, Deus quer restaurar o casamento, aí fica arrumando problema com o esposo, né? Devia ter um pouco mais de paciência, devia de ler um livro sobre casamento, ouvir uma mensagem do pastor Josué Gonçalves falando do casamento, não é verdade? Então, tem que ter um pouco de, de sabedoria, de uma instrução de Deus aí na sua vida. Tem gente que falou para mim esses tempos, eu comecei a fluir nos dons espirituais e me gerou alguma prova. Eu falei, pois é, você começou a mexer com o reino das trevas. O que você precisa fazer? Você precisa de instrução, você precisa ler um livro de batalha na mente, porque o inimigo, sabe, ele não está feliz que você está dando palavra para as pessoas, você está orando para as pessoas. Você está ouvindo isso? Agora, se você tiver instrução, não tem quem possa te derrubar. Você está ouvindo? Por quê? Porque Deus é contigo. Agora, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Diz lá no livro de Oséias, no capítulo 6. Creio que é versículo 2. Você está ouvindo? Então, escuta bem. Deus está trabalhando por você. E Deus está trabalhando também em parceria com você. Deus tem várias formas de trabalhar. Sabe? Eu gosto de dizer sempre, 3 formas de Deus fazer os milagres e nós vamos agradecer. Primeira forma de Deus fazer milagre é através da fé. Você fala, eu estou crendo, isso aqui já é meu, isso aqui vai dar certo, eu vou continuar nesse caminho, nesse trabalho que Deus me deu, sabe? Eu vou continuar nisso aqui, Deus vai fazer alguma coisa pela fé. Tem uma outra forma que Deus age, que é através da unção. Quando a unção está na vida de uma pessoa e uma palavra é liberada com unção através da vida de uma pessoa. Isso também pode gerar milagres na sua vida. Agora existe uma terceira forma, que é através do ato soberano de Deus. Quando Deus resolve agir e Deus resolve aparecer para cumprir uma promessa,
ou para te abençoar em algo que é propósito dele na sua vida. Você está ouvindo isso? Então, Deus vai te dar forças para você também se movimentar, para você cuidar bem da sua família, ou para você fazer algo que Ele tem te chamado a fazer, o seu trabalho, ou o seu trabalho na igreja, o seu trabalho também na sua vida pessoal, sabe? Deus está te fortalecendo e Deus está te abençoando. Eu declaro uma bênção especial sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida física, sobre os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Também sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus. Tem alguém aqui orando? Eu vou falar aqui por uma última vez. Se você estava orando por alguém que está debilitado ou debilitada emocionalmente, sabe? Tem uma unção de Deus indo agora na mente de alguém, que estava com uma fraqueza mental. Eu declaro libertação agora. Eu declaro libertação agora em nome de Jesus. Se você está orando por alguém, por você também, por quem você está orando, eu declaro libertação na alma. Eu declaro cura agora. Eu declaro cura agora. Eu declaro livramento de Deus. Há um livramento espiritual. Há um livramento espiritual. Há um livramento espiritual. Há uma bênção de Deus alcançando a vida de alguém. Há um livramento, há uma bênção de Deus, há um poder de Deus. Há uma unção de Deus aqui despedaçando o jugo. Você que está orando por alguém que você sabe que essa pessoa está enfrentando algo espiritual. Tem pessoas que falam, isso aqui não é espiritual, não. E muitas vezes é diretamente espiritual. Tudo que é ruim na terra, pelo menos tem uma raiz espiritual. Você está ouvindo? Por quê? A coisa ruim entrou a partir do pecado. E aí veio o quê? Batalha espiritual. Só que na batalha espiritual, a vitória já é nossa. Nós precisamos nos apropriar da vitória que é nossa. Você está ouvindo isso? Eu declaro libertação agora em nome de Jesus. Eu declaro proteção de Deus sobre a sua vida, sobre quem você tem orado, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Sabe, você não sai da terra antes de viver tudo que Deus tem na sua vida. Vou falar de novo. Você não sai da terra antes de viver tudo o que Deus tem na sua vida. Você, nem quem você tem orado. Sabe, Deus não vai permitir que pessoas aí saiam da terra antes da hora. Sabe, Deus vai cumprir tintim por tintim. Olha aí. Por que será essa expressão, hein? As professoras aí de português, né? Por que essa expressão? Né? Sabe? Você não vai sair da terra antes da hora, não. Agora, tem que estar na presença de Deus. Na presença de Deus a gente está protegido. Na presença de Deus a gente está guardado. Na presença de Deus nós somos fortalecidos nos momentos de fraqueza. Na presença de Deus, sabe, Ele nos justifica. Na presença de Deus Ele age na nossa vida. Na presença de Deus Ele começa cada vez mais nos amadurecer, trazer o nosso melhor para fora. Sabe, você não vai sair da terra antes da hora, não. Não vai. Deus vai cumprir coisas na sua vida. Agora, precisa estar na presença de Deus. Sabe, não se afaste da presença de Deus por nada. Talvez você, sabe, você tinha uma expectativa de uma vitória e ela não aconteceu ainda. Ou se você foi frustrado, na verdade você não entendeu. A frustração é Deus falando, eu tenho algo melhor e maior. Deus tem algo melhor para você. Você está ouvindo? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu levantava a mão na sua casa e falava, glória a Deus. Glória a Deus. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui. Vamos ver quem que está aí hoje, olha lá. Patrícia, glória a Deus. Grazi, Cássia, Giovana Pires, Grazi, Wanda. Não conheço não, tô brincando. Wanda Matos, Carla Barcelos. A irmã Carla também estamos orando. Eu já recebi as notícias, né? Que ela tem estado bem já em nome de Jesus. Rosária, glória a Deus. Débora, Maire, glória a Deus. Que especial. Tanta gente aí, olha.
Nessas horas, hein, como Deus é bom. Ivone, Darcy, glória a Deus. Coloque aí a sua cidade. Qual é a cidade que você está? Qual é a cidade que você está agora nos acompanhando? Juliana, orando juntos aqui, olha lá. Geisa, glória a Deus. Olha lá, Juliana, eu já falei, né? Juliana. Olha lá, quem mais? Glória a Deus. Que especial. Ivone Arlino, já falei. Olha aí. Coloca aí a sua cidade. Quero saber qual é a sua cidade. Eu declaro cura sobre a Neuza em nome de Jesus. Pai, libera a tua unção agora, o seu poder sobre a Neuza, agora em nome de Jesus. Faz um milagre agora, Pai, sobre a vida da Neuza, em nome de Jesus. Recebe, Neuza. Fala, eu sou sarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá, Darcy Brito. Olha, eu sou Brito. Glória a Deus. Sandra. Olha aí. Leonilda. Judite Duarte. Glória a Deus. Rosária Campos. Ara. Olha, quase soltei língua estranha aqui agora, ó. Araceli. Ó, que diferente, glória a Deus. Eu gosto também de ter uma moça aqui que o sobrenome dela é Pessikoski, né? Eu falo assim, sempre que eu falo o nome dela, eu falo, quase soltei língua estranha. Olha lá, Andréia Ferreira, eu sei agora que é Andréia, né? Olha lá, glória a Deus. Olha lá, Lafa Gesso, glória a Deus. É isso, gente, que especial, hein? Glória a Deus. Olha aí. Guaraniaçu, Paraná, Caldas Novas, Goiás. Caldas Novas eu ouvi falar que é muito bom, viu? Olha lá. Campinas. Aí, Eunice Matos, se eu não falasse. Olha lá. São João, Rio de Janeiro. Olha lá. Vitória no Espírito Santo. Eu tenho vontade no Espírito Santo só por causa do nome, Espírito Santo. Boa Vista, Roraima, Igarapava, Rio Negrinho, Santa Catarina. Só cidade abençoada, só cidade top, né? Olha lá, Guarapuava, Paraná, Santa Clara do Oeste, Lages, Santa Catarina. Glória a Deus, que especial. É isso, gente. Montes Claros, eu ouvi falar muito de Montes Claros já. Lá, Vila Velha. Rapaz, um dia eu vou sair viajando, conhecer pelo menos umas 10 cidades dessa aí, né? Se Deus quiser. Que especial, estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Você pode adquirir o nosso livro. Vai sair uma edição nova, uma edição especial. A gente vai fazer uma correção. Né? Mas ainda tem as últimas unidades. Quando você adquire, você também está contribuindo aqui com o canal, sabe? Com essa missão que Deus nos deu. Nesse livro eu falo como você ter o seu relacionamento com Deus e viver uma vida de propósito. Eu creio que vai ser especial esse livro para a sua vida, tá bom? Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para você o link do nosso grupo lá no aplicativo verde. Eu vou falar no WhatsApp, tá bom? Vou deixar o link aqui. E lá no link eu vou enviar 2 áudios, um de cura e um de fé, e vou enviar um instrumental, sabe? Depois você pode escolher o seu. O que é para fazer com o instrumental? Escuta bem a instrução, ó. Você vai colocar um fundo musical ali, esse instrumental, que eu vou mandar para você. Se você preferir outro, pode escolher outro. E você vai ali tirar um tempo de silêncio diante de Deus. Fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Então você vai ter sua vida de oração sim, mas começa com uns 10, 15 minutos fazendo isso, que, sabe, essa foi uma instrução que Deus me deu hoje bem cedo. Assim que eu acordei, Deus começou a me dar essa instrução, da importância de fazer silêncio, de passar um tempo de silêncio diante de Deus, né? Eu creio que vai ser muito poderoso para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Amém, Grazi, glória a Deus. Você que chegou depois, Deus vai te pegar de surpresa. Pega a oração do começo, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.